Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos e vamos hoje finalizar, a carta de Paulo aos Efésios. Maravilhosa, que tem sido estudarmos esse texto, esta carta. Nós vamos hoje finalizar. Então quero pedir que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também orai, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo, e para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu o estou enviando com esse objetivo, para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor que não se abala. Amém. Vamos orar. Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor e pela tua presença em nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio das Santas Escrituras, que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender o que o Senhor tem para trazer aos nossos corações por meio da tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Muito bem. Após toda essa caminhada de Paulo aqui nesta carta aos Efésios, onde ele, logo desde o início, ele apresenta, num primeiro momento, a sua teologia da salvação, em algumas perspectivas, ele apresenta a sua teologia da salvação na perspectiva de Deus, como Deus nos salvou. Ele apresenta a sua teologia da salvação na perspectiva dos seres humanos e como a salvação das pessoas gera então a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. E isso nós vemos nos capítulos 1 ao 3. No capítulo 4, fazendo uma recapitulação aqui, no capítulo 4, Paulo apresentou como que os salvos devem viver na prática, nesse mundo, no dia a dia, como que deve ser a vida daqueles que são salvos. Já no capítulo 5, Paulo mostrou que nós devemos viver, basicamente, ele nos mostra que nós devemos viver sob ou debaixo do governo do Espírito Santo. Agora aqui no capítulo 6, depois dele ter se dirigido a alguns grupos específicos da igreja, ele termina esta carta se dirigindo a todos os cristãos de uma forma geral, mostrando como que nós
permanecemos firmes diante de um mundo hostil, diante de um mundo anticristão, mas sobretudo diante de um mundo onde as forças espirituais se levantam contra nós. Paulo então agora vai mostrar como que a gente permanece de pé, como que a gente permanece firme. E ele mostra aqui algumas realidades, e nós, num contexto geral, também enfrentamos muitas realidades desafiadoras, né, que nos colocam numa condição de guerra, né, e é justamente isso que Paulo apresenta. Ele apresenta aqui uma realidade onde há uma guerra sendo travada. No mundo natural, né, essa guerra ela é uma guerra política, como nós temos visto ultimamente, né? É uma guerra econômica, é uma guerra cultural, mas também é uma guerra emocional, né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Que é de prevenção, né? Das doenças mentais ou das perturbações mentais que as pessoas enfrentam, e muitas delas não conseguem suportar isso e acabam dando cabo da própria vida, né? Existe uma guerra psicológica também, né, que nós enfrentamos. Existe uma guerra contra a família, além das guerras na família, né? Alguns enfrentam guerras na família, mas existe uma guerra contra a família, essa instituição de Deus, que Deus estabeleceu. E há uma guerra também, a gente percebe, uma guerra moral, né, onde se deturpa a conduta moral, de maneira que aquilo que é correto é julgado como incorreto, e aquilo que é incorreto é julgado como correto, né? A ética está sendo jogada no lixo. Mas principalmente nós enfrentamos uma guerra que é espiritual. Há uma batalha espiritual sendo travada, há uma batalha que está além daquilo que a gente vê, além daquilo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, vamos dizer assim. E é especificamente desta guerra espiritual que influencia o mundo natural e todas essas coisas que eu citei há pouco, que Paulo vai estar mostrando para os irmãos aqui de Efésios, para a igreja de Éfeso. Há uma guerra espiritual sendo travada. Uma guerra que é contra Deus, uma guerra que é contra os seus princípios, uma guerra que é contra a igreja, o corpo de Cristo. Uma guerra que se levanta contra tudo que diz respeito a Deus. E, querendo ou não, ou sabendo ou não, você está envolvido nessa guerra. Você faz parte, você está sendo atacado nesta guerra, você está sendo atingido nesta guerra. Mas o que acontece é que muitas vezes nós, mesmo aqueles que sabem que estão numa guerra espiritual, não se preparam para essa guerra. E o que Paulo nos mostra aqui, por meio desse último trecho, né, da sua carta, é que nós precisamos estar preparados para a guerra. E esse é o tema da mensagem que eu quero trazer hoje. Preparados para a guerra espiritual. Paulo então ele inicia mostrando toda essa questão da guerra espiritual, dessa batalha espiritual, mostrando que aos irmãos de Éfeso, né, que eles precisavam, em primeiro lugar, se fortalecer com poder para enfrentar essa batalha. Se nós nos lembrarmos do que Jesus disse para os seus discípulos, né, antes deles iniciarem o seu ministério, o que Jesus disse para os seus discípulos? Permanecei na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Paulo está falando algo muito semelhante aqui. Ele está falando, olha, há uma batalha espiritual, você está envolvido nela, você vai ter que guerrear, mas antes de você guerrear nessa batalha, você precisa ser revestido com poder, você precisa se fortalecer com poder. Mas não é com qualquer poder. Paulo ele fala aqui para esses irmãos, né, nos versos 16, por exemplo, no capítulo 1, né, no versos 16 ao 21,
Ele fala: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. E olha o verso 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. No verso 21, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. Paulo diz aqui para os irmãos de Éfeso que nesta guerra eles deveriam se fortalecer com o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e que foi dado a eles, esse poder foi dado a eles, e também é dado a nós. Esse poder foi dado a nós também por meio de Jesus Cristo. É esse poder, ou é com esse poder que nós devemos nos fortalecer. Não é indo numa academia, não é fazendo um treinamento lá de Ironman, né? Não é fazendo crossfit que você vai se fortalecer para essa guerra. Você se fortalece para essa guerra espiritual com o poder que vem de Deus, com o poder que o próprio Deus te concede. Se nós fizermos um paralelo com, por exemplo, Davi ainda um menino, Golias se levanta contra o povo de Israel, e aí Davi vai visitar lá os seus irmãos no campo de batalha, e quando ele vê os insultos de Golias contra o povo, contra Deus e contra o povo de Deus, ele fica indignado, e ele fala: não é possível, ninguém vai fazer nada. E você conhece a história, né? Resumindo, ele chega para o rei Saul e fala assim: não, eu vou guerrear, eu vou enfrentar esse gigante. Ah, mas você não pode, você é um menino, você não está treinado, você não passou pela escola de soldados, você não está preparado. Você desse tamanhinho aí, porque Davi não era de grande estatura, desse tamanhinho, franzinho, você acha que vai conseguir enfrentar um gigante, um camarada com quase 3 metros de altura? Só a espada dele já é maior que você. Você está pensando que você vai conseguir enfrentar um camarada desse e vencer? Mas Davi estava cheio de quem? Do Espírito. E ele disse: olha, quando eu estava lá no campo, eu enfrentei um urso, eu rasguei um urso ao meio, eu matei um leão, eu já fui treinado, Deus me treinou. E quando Saul viu que não tinha jeito de fazer Davi desistir da história, o que Saul fez? Tudo bem, você vai para a guerra? Você vai enfrentar o gigante? Então toma aqui a minha armadura. Já que você tem que ir com armas específicas para enfrentar esse gigante. E aí Davi veste a armadura de Saul, e ele fica todo desengonçado, ele não consegue se mexer. Não dá para ir para a guerra com isso aqui não. Aí ele arranca tudo, aí fala assim: quer saber? Eu vou com as armas que Deus já me deu. Como que Deus me treinou? Com uma funda e um estilingue. É com esta arma que eu vou. Eu vou em nome do Senhor, mas com aquilo que Deus já me concedeu. E é dessa forma que nós também devemos enfrentar as batalhas espirituais. Não com aquilo que a gente acha que vai nos fazer vencedores, não com aquilo que a gente acha que vai nos dar sucesso na batalha. Não, nós temos que ir na força do Senhor, com aquilo que Deus nos concede. Nós não vencemos o pecado com a nossa força de pensamento positivo. Eu não vou mais pecar, eu não vou mais pecar, eu não vou mais pecar. Aí você peca falando: eu não vou mais pecar, eu não vou mais pecar. Não é dessa forma que nós vencemos. Não é dessa forma que nós vencemos. Nós vencemos com a força do Senhor.
Quando Paulo, ele fala aqui que os irmãos ali de Éfeso deveriam se fortalecer na força e no poder que vem de Deus, ele traz essa referência, né, do poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É com esse poder que Jesus venceu a morte, que Paulo fala que eles deveriam se revestir. Foi por causa desse poder que Jesus se assentou ou foi colocado à direita de Deus no lugar mais poderoso do universo, né? Como diz, como o próprio Paulo fala aqui, né? Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Paulo diz que é com esse poder que os efésios deveriam ir para esta guerra. Mas eles também precisavam saber que contra quem eles estavam lutando e onde eles estavam lutando. Vou sair para a guerra. Você vai guerrear contra quem? Não sei, só sei que eu vou. Não, nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando e onde vai se dar essa batalha. Porque senão você corre o risco de batalhar ou guerrear contra quem é seu aliado, ou contra quem você deveria defender. Se você não sabe quem é seu inimigo, você corre o risco de atacar quem não deve ser atacado. E Paulo diz então para os irmãos de Éfeso que a luta não é contra pessoas, ainda que pessoas possam ser influenciadas pelo diabo e possam atuar como embaixadores do inferno, mas a luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo. O diabo, ele é o acusador, ele é o caluniador, ele é aquele que é o maldizente, né? Ele fala mal de você, sabia? O diabo fala mal de você o tempo todo. A Bíblia fala que ele se apresenta diante de Deus e todos os dias e fala assim: ó, tá vendo lá o Jefferson? Ó, fez isso, fez aquilo outro. O diabo não fala bem de você. O diabo não quer o seu bem. E ele te acusa. Ele faz calúnias a seu respeito. É ele que é o nosso inimigo, o diabo. Né? O novo dicionário grego fala que o diabo, ele é o caluniador mor, né? O maior e o chefe de todos os caluniadores, o chefe de todos os acusadores. Ele é o que mais te acusa. E ele não te acusa só diante de Deus, ele te acusa diante das pessoas, ele te acusa para você mesmo, ele te incentiva a fazer o que é errado. Fala, não, você vai se sentir bem. Aí quando você faz, ele vem te acusar: ó, tá vendo o que você fez? Tá vendo que miserável que você é? Você não presta para nada mesmo. Ele é acusador, e é contra ele que nós estamos lutando. O diabo, a gente não pode achar que ele é um mero inimigo, ou um simples inimigo. O diabo, ele é um estrategista. Ele é um estrategista. E ele sabe como te derrotar. Olha só, ele sabe como te fazer acreditar que a sua incredulidade é fé. Ele sabe como te fazer acreditar que a sua rebeldia é obediência. Ele sabe como te fazer acreditar que a sua vida de pecado é uma vida santa. Ele sabe como te derrubar e te fazer pensar que você está de pé. Porque ele estuda você. Ele sabe quais são os seus pontos fracos. Ele te incentiva justamente nos seus pontos fracos. É por isso que Paulo mostra que essa luta é uma luta contra principados e poderios, né? Verso 12, né, do texto que nós lemos. É contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade. É contra estes que nós estamos lutando, não são contra pessoas.
Paulo fala para eles que eles não poderiam negligenciar ou subestimar o poder do diabo e seus demônios. Não estou aqui exaltando, não, dizendo que o diabo tem mais poder do que ele tem. O que estou dizendo é que a gente não pode achar que ele tem menos poder do que realmente ele tem. É por isso que Paulo diz que eles deveriam se revestir com toda a armadura de Deus. Por quê? Porque o inimigo contra quem nós lutamos não é qualquer inimigo. Ele é capaz de nos enganar, sim. No verso 11, né, Paulo ele vai falando aqui, né? Deixa eu pegar aqui novamente o verso 11. Leio novamente aqui o verso 11. Ele diz: revesti-vos então de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O que Paulo nos mostra aqui, isso significa que por que a gente precisa ser revestido? Porque a nossa natureza humana, ela é limitada. A nossa natureza humana, ela é fraca. E porque ela é limitada e fraca, nós precisamos ser envolvidos, nós precisamos ser submergidos, né? Quase como que um batismo, sabe? De sermos totalmente envolvidos pelo poder de Deus. E é isso que Paulo está dizendo: olha, toda a sua natureza que é fraca, toda a sua natureza que é limitada, precisa ser envolvida pela natureza e pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus não tem limites. O poder de Deus não tem pontos de fraqueza, não tem pontos frágeis. O poder de Deus, ele é ilimitado. O poder de Deus, ele tem um alcance que é imensurável, é incomparável. É com esse poder que vocês devem se revestir, que vocês devem se vestir ou colocar por cima da sua natureza, a ponto de todo o poder de Deus os envolver completamente. E por que isso? Porque apesar de Cristo já ter derrotado o diabo na cruz, o diabo, ele quer nos separar da nossa união com Cristo. Não foi o que a gente estava estudando há pouco na IBD? A união, o poder da união com Cristo. O diabo quer nos separar dessa união com Cristo. O diabo quer desfigurar a nossa identidade, a identidade que nós temos em Cristo. Por isso ele nos ataca. Por isso ele se empenha para que nós saiamos da nossa posição de fé, que nós estamos em Cristo, para nós vivermos por nós mesmos, para a gente ficar com medo. Paulo, ele disse no capítulo 2 aqui dessa carta, que nós estamos assentados com Cristo. Cristo está sentado no mais alto e sublime trono, e nós estamos assentados com Ele. Quando o diabo nos ataca, ele fica gritando do lado de fora: eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua família, eu vou te destruir, você não é nada, você não pode nada. Qual o objetivo dele? O objetivo dele é que a gente comece a prestar atenção no que ele está falando, para a gente sair da nossa posição em Cristo. Quando a gente sai da nossa posição em Cristo, então sim a gente se torna vulnerável. Enquanto nós estamos em Cristo, ele pode gritar, pode espernear, pode arrancar as calças, pular em cima, que não vai fazer efeito algum sobre nós, porque nós estamos envolvidos pelo poder de Deus. Nós estamos unidos com Cristo, com aquele que venceu o diabo lá na cruz do Calvário, aquele que venceu a morte. É esse poder que está em nós. Mas o diabo quer de todas as formas nos separar desta união que nós temos em Cristo. Além disso, nós não podemos negligenciar o poder que o diabo e os seus demônios têm, né? Se nós fizermos isso, nós cairemos em suas artimanhas. É o que Paulo está falando aqui para nós também. Eles também, né, os irmãos, deveriam estar cientes de onde essa batalha é travada. Então, você já sabe qual é o seu inimigo: é o diabo, os principados, os poderes desse mundo tenebroso. Mas onde que essa batalha se trava? Não é na internet, ainda que a gente possa usar a internet, né, de forma adequada para o bom combate da fé, mas não é na internet que essa guerra está acontecendo. Não é no Instagram, não é no WhatsApp,
Não é também nos tribunais que essa guerra está sendo travada. No final do verso 12 aqui, de Efésios 6, Paulo diz que essa batalha espiritual está acontecendo nas regiões celestiais. E olha que interessante, é a quarta vez que Paulo vai citar as regiões celestiais nessa carta. A primeira vez, ele mostrou, lá no capítulo 1, verso 3, que nós fomos, nas regiões celestiais, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. A segunda vez, Paulo mostra que nas regiões celestiais é onde nós estamos assentados com Cristo, Efésios 2:6. A terceira vez, ele mostra onde a multiforme sabedoria de Deus é manifestada, Efésios 3:10. Agora, na quarta vez que ele faz essa citação das regiões celestiais, ele mostra onde esta batalha é travada. Com isso, Paulo está deixando claro que a batalha é espiritual. Se ela se dá nas regiões celestiais, significa que essa batalha é de fato espiritual. Ele está mostrando que os nossos reais inimigos não são pessoas, mas são inimigos espirituais. Ele está mostrando que, olha só que interessante, que onde o campo de batalha se dá, também é espiritual ocorrendo nas regiões celestiais. Mas note que as batalhas espirituais são travadas também onde Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, indicando que o campo de batalha é o campo onde nós somos mais do que vencedores, porque Ele luta por nós. Se a batalha espiritual se dá nas regiões celestiais, Deus traz essa batalha para o lugar onde nós estamos assentados com Cristo, onde Cristo já derrotou o diabo e seus demônios. Deus não fala para a gente assim, desce aí do colo de Jesus e vai lá lutar lá no mundão sozinho. Não. Ele fala assim, sabe onde que vai ser travada essa batalha? Onde eu já te abençoei com todas as bênçãos espirituais. Sabe onde vai ser travada essa batalha? Onde eu já te dei a vitória em Cristo Jesus. Sabe onde vai ser travada essa batalha? Onde ninguém pode me vencer. Sabe onde que vai se dar esse campo de batalha? Essa batalha espiritual? Aonde eu já venci. É nesse lugar que essa batalha vai ser travada. E é nesse lugar que você deve estar, revestido com o meu poder. Percebe que essa batalha, essa luta espiritual que nós estamos envolvidos e inseridos, é uma batalha onde nós já temos a vitória em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos seguros, é por isso que nós entramos, não com orgulho na batalha, mas sabendo do resultado. E quando a gente já sabe do resultado, a gente entra cabisbaixo, fala, meu Deus, então, a gente vai ter para a guerra. Não, a gente entra triunfante. A gente entra, sabe como, eu não sei se vocês já viram, aquelas... rugby, tem uns países, que quando eles vão, antes de entrar no jogo, antes do jogo começar, eles começam com aquelas cantorias, não sei se você já viu, tem uma torcida, inclusive, tem um país, inclusive, que a torcida inteira grita junto. Então eles entram lá no campo para jogar, mas antes eles começam com aquelas cantorias, e bate no corpo, e vai, e começa a andar em direção ao time adversário, e aí o time adversário, ele fica, primeiro ele fica com o rosto fechado, fala, quem que você pensa que é? Mas depois o negócio vai crescendo, e aí os caras não sabem mais se cruza o braço, e olha para trás, eles começam a ficar com medo antes do jogo começar. Eles já perdem a batalha antes mesmo do jogo começar. Por quê? Porque aquele time ali, que está entrando em campo, eles falam assim, nós vamos devorar vocês, nós vamos acabar com vocês, nós vamos humilhar vocês. Quando nós entramos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, revestidos com o poder de Deus,
nas regiões celestiais, nós já entramos falando assim: sabe quem está atrás de mim? Olha lá para cima, é Ele, o vencedor invicto, o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que você já está esmagado, diabo. Significa que você já está derrotado. Significa que você não vai, você pode gritar, você pode falar o que você quiser, mas eu estou salvo. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Ele venceu por mim. Você não pode nada contra mim. Pode vir com os seus demônios, pode vir com as suas acusações, pode vir com o que você quiser. Eu estou em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação. Eu estou justificado por Cristo. Ele já venceu essa batalha por mim. E Paulo, ele nos diz claramente aqui por meio desse texto também, que a despeito de tudo isso, nós temos que sair para a batalha. Nós temos que ir para o campo. A gente não pode ficar escondido atrás das portas que nos protegem, vamos dizer assim. Nós temos que ir para o campo de batalha. Esses inimigos espirituais que nós enfrentamos no campo de batalha espiritual requer também armas espirituais. E é o que Paulo vai dizer, né? O que ele já disse, inclusive, em 2 Coríntios 10, nos versos 4 e 5, o que ele fala lá? Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Paulo, ele diz que aonde se dá essa batalha, e nós temos que sair para essa batalha, nós não podemos também sair de qualquer jeito. Nós precisamos da armadura de Deus, para que, como ele diz no verso 13, né? Para que nós possamos permanecer firmes. Para que nós possamos permanecer firmes, nós precisamos da armadura de Deus. Porque a nossa guerra, que é espiritual, que é contra seres espirituais, deve ser enfrentada, como eu acabei de dizer, e Paulo diz aqui, com toda a armadura de Deus. E essa armadura é composta por instrumentos, né? Por itens de ataque e de defesa. Esta armadura, ela é capaz, e ela é necessária, justamente porque ela é capaz de impedir que nós sejamos derrotados no dia que o mal parece prevalecer. No campo de batalha, que é nas regiões celestiais, enquanto nós vamos na certeza e cobertos com o poder de Deus, parece que o mal está prevalecendo. Basta a gente olhar para o nosso mundo. O mundo que nós vivemos também é um campo de batalha espiritual. Espiritual e físico. Espiritual, físico, emocional, psicológico. E quando a gente olha para esse mundo, parece que o mal está prevalecendo, parece que o mal vai vencer. Não é isso? Não parece que as forças da maldade e aqueles que agem com maldade, eles vão prevalecer? O salmista, né, se eu não me engano, Asaf, ele fala isso lá no Salmo 73. Ele fala: poxa vida, Senhor, eu sou fiel a Ti, mas olha os ímpios. Os caras não passam por dificuldade financeira, eles não ficam doentes, eles não isso, eles não aquilo outro, e eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui, não consigo nem pagar minhas dívidas, eu estou aqui enfrentando essas lutas, parece que não vai ter fim, parece que eu estou sendo derrotado. Deus, como quem diz, né? O que está adiantando eu ser fiel ao Senhor? Mas daí na segunda parte do Salmo, ele fala: até que entrei no Teu santuário e vi o fim deles. A gente olha para o nosso mundo e parece que realmente o mal vai prevalecer, parece que o mal vai vencer. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, quando nós voltamos os nossos olhos para o Apocalipse, a gente vê o fim que vai ter o mal, o fim
que vai ter o diabo e seus demônios. O fim que aqueles que aqueles que resistem a Cristo, que rejeitam a Cristo, o fim que eles vão ter. Então esta realidade que nós vivemos aqui neste mundo, nesta realidade pode parecer que o diabo está vencendo, mas só parece. Denorex. Só alguns vão saber, só vão fazer associação com essa referência, né? E eu também não vou explicar, não. Quem quiser depois pesquisa. Denorex, pesquisa aí o Logan que era Denorex. Mas a armadura de Deus, ela é capaz de impedir que nós sejamos derrotados nesse mundo onde parece que o mal está prevalecendo. Esta armadura, ela é capaz de nos sustentar e nos impulsionar para nós continuarmos firmes. É por isso que dos versos 14 ao 17, Paulo vai falar especificamente dessa armadura. Paulo usa a metáfora, né, da armadura de um soldado romano, né, para descrever, né, esse equipamento espiritual que Deus nos concede para lutarmos nas batalhas espirituais. E é importante a gente notar que esta armadura, né, ela é composta, como eu disse, de armas de ataque e armas de defesa, mas principalmente instrumentos de defesa, né, itens de defesa. Isso não significa que nós devemos ficar na defensiva, mas significa principalmente que Deus, Ele nos dá proteção para nós mantermos a nossa posição de fé, a nossa união com Cristo e a nossa identidade em Cristo. Então, os itens de defesa dessa armadura, eles são itens que preservam a nossa união em Cristo, preservam a nossa fé, preservam a nossa identidade em Cristo. Não são itens de defesa porque a gente está com medo dos ataques do diabo, não. É para nós nos mantermos firmes na fé. E Paulo então começa a descrever essa armadura pelo cinto da verdade. O cinto tem a função de sustentação da revelação de Cristo que foi dada a nós. Cristo é a verdade, e é sustentados nesta verdade absoluta que Cristo é, que nós somos libertos das mentiras do diabo. Por isso nós precisamos do cinto. O cinto é a verdade que sustenta a nossa vida, ou a verdade que sustenta a nossa vida, a verdade de quem Cristo é, da revelação que Cristo é. Quando Pedro teve a revelação de quem Cristo é, Jesus disse para ele: sobre esta pedra, ou sobre esta verdade, edificarei a minha igreja. O segundo item que Paulo apresenta aqui é a couraça da justiça. Este item, né, tinha como função proteger os órgãos vitais, né, do soldado, tanto na frente como nas costas. Eu não sei você, mas praticamente toda semana eu recebo algum tipo de crédito pré-aprovado. Toda hora vem mensagem no meu celular: você tem um cartão de crédito pré-aprovado no valor de... Já me deram, já ofereceram, disseram que eu tenho cartão pré-aprovado até de 20 mil. Olha só, né? Puxa, cartão pré-aprovado de 20 mil, vou querer, né? Vou ter que querer, né? Por que eu tô citando isso? Porque nessas propostas, né, que vem de crédito pré-aprovado, é só você pedir o cartão que o crédito já está lá disponível para você usar. O objetivo, claro, é que você se endivide cada vez mais, né? Mas quando Paulo fala aqui da couraça da justiça, ele está falando, se referindo inclusive a todas as suas citações sobre justiça nas outras cartas que ele escreveu. Porque Paulo, quando ele está falando da justiça ou da justificação, né, normalmente ele está associando uma coisa à outra. Ele está falando que nas suas cartas, quando ele fala de justiça, ele está falando de justificação. E a justificação é o crédito que todos os que creem em Jesus têm com Deus.
Mas o crédito, esse crédito, é o crédito que Cristo conquistou em nosso favor. Não é porque a gente é bom pagador, não é porque a gente ganha muito bem, não é porque a gente vai ter condição de pagar as nossas dívidas. Não é isso, porque nós não temos condição de pagar a nossa dívida espiritual. Mas Paulo está falando o seguinte, que em Cristo nós fomos justificados, e esta justificação que nós temos em Cristo significa que diante de Deus nós não temos débito. Jesus gerou crédito para nós diante de Deus. E o que nós precisamos é desfrutar desse crédito. E que crédito é esse? A salvação eterna. E quando Paulo fala então de nós sermos envolvidos, né, com a couraça da justiça, ele está falando de nós termos no nosso coração toda a nossa vida, né, protegida com esta realidade de que nós somos salvos pelo mérito de Cristo. Nós fomos justificados por Cristo. Ele está dizendo então que essa couraça da justiça nos protege por inteiro. A verdade de que nós fomos salvos nos protege por inteiro. Essa é a proteção que nós temos. Essa proteção espiritual, que quando o diabo vem nos acusar, dizendo que nós não somos nada, esta realidade, essa couraça da justiça diz que em Cristo nós não estamos debaixo da acusação do diabo. Ele pode falar o que ele quiser, mas nós estamos salvos, porque Cristo nos salvou. Mas essa couraça da justiça também tem reflexo no nosso modo de viver neste mundo. Porque por causa da justiça ou da justificação, o nosso modo de viver neste mundo é um modo de viver justo, correto. Não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões que Deus estabeleceu. Amém? Então, o fato de nós sermos justificados por Cristo deve nos levar a viver uma vida justa e correta neste mundo. Paulo continua dizendo então, citando agora o terceiro item dessa armadura, que é o calçado, né? E é claro que o texto auto se explica, né? No verso 15. Deixa eu pegar aqui. 6,15. Opa. Peguei uma Bíblia com uma letra menor que a pequenininha. Não, pode deixar. Como calçados, né? Usem a paz das boas novas. Estou lendo aqui na nova versão transformadora. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Né? O texto auto se explica, né? Mas calçar os pés fala também do avanço do Evangelho e da prontidão e disposição para sermos testemunhas do Evangelho da paz. Então nós temos que calçar os nossos pés com o Evangelho da paz. É anunciar a obra de Cristo, a obra que Cristo realizou por meio da cruz. É a obra que Cristo realizou, que salvou homens e mulheres da perdição eterna. A obra de Cristo que promoveu a paz entre Deus e os homens. Nós temos que calçar os nossos pés com este Evangelho, com o anúncio do Evangelho. Sem medo. O paralelo com a armadura romana, né? Essa sandália, né? Era um tipo de sandália que ela era presa no tornozelo e ela gerava uma certa firmeza, né, para os pés e para o calcanhar também. Então quando o soldado ia atacar o inimigo, ele tinha ali um calçado que dava uma firmeza para ele. E o que Paulo está dizendo aqui é justamente que nós precisamos dessa firmeza. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho da paz, quando nós anunciamos as obras de Cristo, a obra salvadora de Cristo, nós precisamos dessa firmeza. E nós precisamos avançar, sem medo, de onde nós estamos pisando.
De onde nós estamos sendo levados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho? Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos enche de coragem para pregar o Evangelho, nos enche de ousadia. Amém? O quarto item é o escudo da fé. O escudo era uma peça, né, que cobria quase todo o corpo, né? Era meio quadrado assim, né? Tinha cerca de 1,20 m por 80, né? O padrão desse escudo, né? Do escudo romano. E era usado para proteger quase todo o corpo, né? Pensando que a estatura média naquela época não eram de pessoas muito altas. Então, esse escudo, ele protegia praticamente o corpo todo. E ele era usado para desviar as flechas, né, de piche, que era muito usado naquela época. Os inimigos, né, eles tinham umas flechas ou lanças, né, que na ponta eles enchiam de piche e colocavam fogo. E aí atiravam contra os inimigos. E esse escudo, né, o escudo romano, era um escudo desse tamanho, né, que protegia quase todo o corpo, mas ele também era envolvido com couro. E quando o soldado ia para o campo de batalha, o que ele fazia? Ele molhava esse escudo na água, esse escudo que estava coberto, que era revestido de couro, e esse couro então ficava encharcado de água, e quando a lança ou a flecha batia nesse escudo, tinha acontecido duas coisas, né? O piche que estava na ponta da lança, quando ele se espalhava, ele era apagado, ao mesmo tempo que a lança também era desviada. É essa figura que Paulo está trazendo do escudo da fé. O escudo, ele tem esse poder de apagar com todos os dardos inflamados do inimigo. Lembra que no capítulo 2, Paulo fala que nós estamos assentados com Cristo no mais alto e sublime trono. O diabo não está sentado com a gente lá. Ele não está ali do nosso lado. Ele está de longe gritando. E de longe ele fica tirando flecha, ele fica tirando lança, para ver se nos atinge. Mas com o escudo da fé, essas lanças inflamadas, elas são completamente apagadas. Essa fé não ser abalada. Essa era a figura que Paulo estava trazendo ali para os irmãos. E o diabo, ele também lança as acusações na nossa mente, no nosso coração. Então, uma vez que a gente está com o escudo da fé, a nossa mente está protegida. E é justamente o próximo item da armadura, o capacete da salvação. É a proteção da nossa mente, né? Ao mesmo tempo que serve para preservar a nossa convicção de salvação em Cristo Jesus. O capacete, ele preserva a convicção que nós temos da salvação pela graça e pela fé em Jesus Cristo. E o último ponto, né, o último item dessa armadura é a espada do Espírito. Se refere, evidentemente, à palavra de Deus, né? Se refere, pensando na armadura romana, o soldado romano, ele tinha dois tipos de espada, né? Uma que era um pouco maior e uma um pouco menor. Essa espada menor, que é a que Paulo está se referindo aqui, né, nesse sexto item da armadura, é um tipo de espada que era usada no combate corpo a corpo, né? Então era um combate mais próximo. Então significa que quando a luta chega realmente muito próxima de nós precisamos da espada do Espírito, né, para esse combate tete a tete, né, esse combate corpo a corpo, né, que muitas vezes ocorre. E isso significa que essa espada, relacionada com a palavra de Deus, significa que a Escritura, inspirada pelo Espírito Santo, é esta espada que nós temos que usar no combate. É a palavra revelada de Deus. São as Santas Escrituras. E aqui eu quero fazer uma parte, né? Eu quero abrir aspas aqui. Muitas vezes nós falamos e enchemos
o nosso peito, né? Enchemos a nossa boca para dizer que nós estamos numa igreja que prega a verdade, que nós ouvimos a verdade, que nós de fato estamos recebendo a palavra de Deus, nós ouvimos a pregação genuína da palavra de Deus. E aí eu te pergunto, como que você sabe? Como que você sabe que aquilo que você está ouvindo é a palavra de Deus? Como que você sabe que nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus? Você precisa ler as Escrituras para saber disso. Você precisa meditar nas Escrituras. Porque eu posso falar aqui com muita convicção, mas estar completamente fora dos princípios bíblicos. Se você não conhecer as Escrituras, se você não meditar nelas, se você não mergulhar nas Escrituras, você vai achar que tudo que eu disser é palavra de Deus. Mas quando você mergulha, quando você estuda, quando você se dedica às Escrituras, você vai identificar quando a palavra de Deus é pregada e quando não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Você precisa se responsabilizar por estudar, ler e meditar nas Escrituras, para que quando você ouvir qualquer coisa, você saiba que você está ouvindo a verdade, ou se você está ouvindo um sofisma, algo que parece verdade. Denorex de novo, hein? Estou dando a dica do significado, hein? Parece verdade, todo mundo diz que é verdade, mas é mentira. A gente está cansado de ouvir isso no dia a dia. As pessoas com convicção falam uma mentira, mas eles falam com tanta convicção que parece que é verdade, porque eles acreditam na mentira deles. E nos levam a acreditar que aquilo que eles estão falando é verdade, quando na realidade é uma mentira. Mas só se você conhecer a verdade, você vai saber identificar uma mentira. Só se você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. E Paulo termina justamente mostrando que a espada do Espírito é essa última peça da armadura que nós precisamos ter. Nós precisamos ter a palavra de Deus como espada em nossas mãos, para nos protegermos e resistirmos a todas as tentações. E, relacionado ao evangelismo, é a palavra de Deus que deve ser anunciada, que deve ser pregada. Porque a palavra de Deus tem um alto poder de penetração, podendo, como diz o escritor aos Hebreus, dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem esse poder. E estas são as 6 peças, que compõem a armadura de Deus: o cinto da verdade e a couraça da justiça, o calçado do evangelho e o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E elas então constituem a armadura que Deus nos oferece nessa batalha espiritual. Mas nós temos que tomar a responsabilidade de vestir essa armadura e usar esta armadura. Paulo termina nos versos 18 ao 20, chamando então os irmãos ali para uma vida de oração, trazendo a importância da vida de oração junto com a palavra, usando isso, a oração e a palavra, como armas poderosas nesta guerra espiritual. No verso 18 ele usa a palavra todo, ou todas, 4 vezes. Ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. John Stott, ele diz o seguinte: por meio da oração, esperamos no Senhor e renovamos nossa força. Sem oração, somos frágeis e fracos para resistir ao poder das forças do mal. Então nós precisamos, de fato, ter uma vida de oração. Não é somente orar em momentos específicos, mas termos uma vida de oração.
Né? E Paulo fala de nós orarmos no Espírito, ou seja, sob a orientação e inspiração do Espírito Santo. Isso significa também que nós precisamos estar cheios da palavra, porque a nossa oração tem que estar em conformidade com a palavra. Senão vão ser somente palavras lançadas ao vento, que podem se assemelhar, inclusive, a pensamento positivo. Mas o que Paulo nos ensina e nos mostra, o que as Escrituras nos mostram, é que a nossa oração, ela deve ser guiada pelo Espírito Santo. E Paulo, então, nos versos 19 ao 20, ele termina essa carta pedindo oração também por si mesmo. E quando ele pede oração por si mesmo, ele está demonstrando a sua humildade e a sua dependência de Deus. Ele mostra que ele precisa da ajuda da igreja para que ele continue pregando o Evangelho como ele deve fazer. Ele não ora pedindo, quando ele fala, né, de pregar livremente a palavra de Deus, o Evangelho, ele não está pedindo para que os irmãos orem para que ele seja livre das prisões, ainda que isso fosse muito bom. Ele está falando que ele quer ter coragem para continuar pregando livremente a verdade. E é para isso que ele pede oração aos irmãos, para que ele continue sendo corajoso para pregar a verdade das Escrituras, né? Como ele diz, né, no verso 19, falando ainda sobre a oração: e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. E no verso 20 ele diz: pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Se nós já citamos aqui muitas vezes, né, os nossos queridos irmãos que vivem em países onde o Evangelho, onde o cristianismo é duramente perseguido, inclusive com morte, né? E esses dias aí tivemos a morte de mais cristãos lá na África, que foram assassinados diante das câmeras por causa da sua fé em Cristo. Quando nós oramos por esses irmãos, e a gente sabe que quando eles pedem oração, eles não estão simplesmente pedindo por liberdade, ou somente por liberdade religiosa. Eles estão pedindo para que nós oremos para que eles continuem firmes, mesmo diante das perseguições, para que eles não deixem de crer, para que eles não deixem de pregar o Evangelho, mesmo diante da morte. É esta liberdade que Paulo está pedindo para que os irmãos ali de Éfeso orem por ele, para que ele continue pregando, mesmo preso, mesmo sofrendo, mesmo debaixo de ameaça de morte. Paulo tinha um ministério evangelístico, né? E ele queria continuar pregando a palavra de Deus com liberdade e com fidelidade. É por isso que ele pede a oração dos irmãos. E todos aqueles que pregam a palavra de Deus precisam da oração da igreja. Nós, pastores, precisamos da oração da igreja. Nós não somos super crentes. Nós precisamos da oração uns dos outros. Nós precisamos, nós pregadores, né, precisamos da oração da igreja, para nós não nos desviarmos da verdade, para nós pregarmos a verdade com ousadia, com fidelidade, e de forma que Deus seja honrado e glorificado. Nós precisamos das orações. E quero abrir mais um parênteses. O quanto você ora pelos pastores? Porque nós estamos sujeitos constantemente, diariamente, aos ataques ferrenhos do inferno. Nós somos pressionados toda a igreja é pressionada de uma forma surreal, vamos dizer assim. E todos nós precisamos das orações uns dos outros. Mas pasmem, que a igreja, os membros da igreja, precisam de oração, pedem oração, mas pouco oram pelos pastores. Às vezes não sabem nem pelas dores e sofrimentos que eles estão passando. Tem um certo desinteresse pela vida
e pelas lutas dos pastores. E não é por acaso que muitos pastores hoje enfrentam duras e profundas lutas com depressão, e alguns chegam ao ponto de tirar a própria vida. Outros abandonam o ministério, mas outros tiram a própria vida. Porque a luta espiritual é muito grande para lutar sozinho. E Deus não nos chamou para lutarmos sozinhos. Deus não nos chamou para lutarmos sozinhos. Ele nos dá o seu poder, Ele nos dá a sua presença, Ele batalha por nós. Mas nós fazemos parte de um exército. Fazemos parte de um exército, não estamos sozinhos. Um homem não pode vencer sozinho uma guerra contra um outro exército. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros. Por isso nós precisamos nos fortalecer uns aos outros em oração, com palavras de sabedoria. Como Paulo também já citou aqui nessa carta, quando vos reunis, um tem um salmo, um tem um hino, um tem um cântico espiritual. Nisso nós somos fortalecidos mutuamente. Durante a semana você precisa orar pelo seu irmão, você precisa orar pelos pastores. Você precisa se interessar pela vida dele, saber se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa. Não fica com medo dele pedir alguma coisa que você talvez não consiga dar. Puxa, eu preciso de 5 milhões de reais. Puxa, eu vou ligar para o irmão, ele precisa de 5 milhões de reais, eu não vou ter, então não vou ligar, porque se ele falar, né? Não! Você precisa de 5 milhões de reais? Olha, eu não tenho, mas uma coisa eu tenho. Eu tenho o meu joelho para dobrar em seu favor e vamos orar. Se Deus não te der os 5 milhões, Ele vai fazer com quem está te cobrando 5 milhões, perdoe sua dívida. Ou Ele vai fazer um milagre. Deus vai fazer alguma coisa. E vamos orar. Existem irmãos que estão enfrentando lutas terríveis com pecados, que não conseguem vencer sozinhos e precisam da nossa oração. Tem pessoas que estão enfrentando lutas da saúde e não conseguem vencer. Estão desesperados, literalmente desesperados, sem esperança e precisam da nossa oração. Estão a ponto de desistir, mas quando nós oramos por essas pessoas recebem um vigor que vem do alto. E nesse vigor que vem do alto, nem sempre elas são curadas imediatamente, mas o seu espírito é fortalecido. E quando elas estão a ponto de desistir, Deus toca no coração delas e fala, eu estou contigo. E elas ouvem Deus falando, eu estou contigo. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Por fim, Paulo, ao invés de terminar com as saudações comuns, que eram daquelas cartas, ele fala que está enviando Tíquico, com mais informações do que aquelas que ele já deu aqui na sua carta. E Tíquico então iria falar para esses irmãos tudo mais que estava acontecendo com Paulo, como Paulo estava enfrentando as situações. E Tíquico então daria as saudações pessoais, que eram comuns naquela época. No verso 21 e 22 ele diz, e para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. E eu o estou enviando com esse objetivo, para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. Dessa forma, então, Paulo demonstra o seu desejo de que os irmãos desfrutem também da paz e da graça do Senhor, que é o que ele diz nos versos 23 e 24. A paz por meio de Jesus Cristo, que nos ressuscitou, nos reconciliou com Deus e com sua graça, que é um favor, e a graça, que é um favor de Deus em nossa direção, pela qual Deus nos aceita como filhos, uma graça que nós não merecemos, mas que em Cristo nós recebemos, uma graça que Cristo nos concedeu.
E para finalizar, que eu já passei bastante do tempo aqui, esse texto, ou esta carta, nos mostra quão frágeis e miseráveis nós somos sem Cristo. Nós não podemos nos salvar sozinhos. Se o Espírito Santo não governar as nossas vidas, nós seremos governados pelo pecado. Se Deus não conceder seus recursos, nós seremos esmagados por um ser. Olha só, se Deus não nos conceder os seus recursos, se nós não nos revestirmos com os recursos de Deus, nós seremos esmagados por um ser que já foi derrotado e condenado, além de nós perdermos a batalha contra nós mesmos. O diabo, ele já foi derrotado, mas se nós não nos revestirmos com o poder de Deus, nós seremos derrotados por alguém ou por um ser que já foi derrotado. É muito mais humilhante do que qualquer coisa. Mas quando nós nos revestimos com o poder de Deus, então o diabo que já foi derrotado, é ele quem sai mais humilhado ainda. É hora de nós declararmos guerra contra o diabo, mas também contra os nossos pecados. Por isso nós precisamos nos fortalecer com a força do Senhor, para nós vencermos a batalha contra o nosso pecado, para nós vencermos a batalha contra o diabo. E nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus, para nós resistirmos às tentações, vencermos o inimigo das nossas almas e vivermos uma vida santa. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estarão conosco por meio de Jesus Cristo, por meio do próprio Jesus. A graça e a paz do nosso Deus estarão conosco por meio de Jesus Cristo. E é dessa forma que Paulo termina esta carta tão gloriosa, tão poderosa. Estamos revestidos com o poder de Deus e podemos viver nesse mundo tenebroso, vitoriosos, porque estamos com a armadura de Deus e Deus é quem luta por nós. E Ele já venceu. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque por meio de Jesus Cristo nós temos um poder que vai além do nosso próprio poder e da nossa própria capacidade. E é com esse poder sobrenatural que nós enfrentamos as lutas deste mundo. É com esse poder sobrenatural que nós enfrentamos as batalhas espirituais. É com esse poder sobrenatural que nós, ó Senhor, somos mais do que vencedores. Que o Senhor nos ajude a nos revestirmos com esta armadura para vencermos no dia mau. Que as tuas misericórdias, que a tua graça, que o teu poder se manifestem a cada dia em nossos corações, em nossas vidas, para que nós possamos derrotar e apagar todos os dardos inflamados do diabo, para que eles não tenham poder nem sobre nós, nem sobre aqueles que estão próximos de nós. Que com a tua armadura, Senhor, nós possamos desvendar as mentiras do inferno, e ao pregarmos o teu evangelho, nós possamos anunciar a verdade de que o Senhor nos salvou, de que o Senhor morreu por nós para nos libertar, que nós não somos mais escravos do pecado, que nós agora temos uma nova identidade em Ti, ó Jesus, que nós temos uma nova natureza dada por Ti, que nós estamos unidos contigo, e por estarmos unidos contigo, nós estamos separados, nós somos distintos deste mundo, e o diabo não tem poder contra nós, assim como o pecado também não tem poder contra nós. Nós, ó Pai, nós não somos mais dependentes da nossa personalidade, não somos mais dependentes desse mundo, não somos mais dependentes de opiniões, não somos mais dependentes de qualquer tipo de outra coisa, porque o Senhor nos recebe no teu reino,
E o teu reino nos dá tudo aquilo que nós precisamos para vivermos neste mundo tenebroso. Obrigado, Jesus. E nos ajude a vivermos neste mundo com as armas espirituais que o Senhor nos deu, com o poder que o Senhor nos deu. E que nós, ó Pai, possamos expressar a paz e a graça do Senhor que está sobre nós. E que outros sejam alcançados com esta paz e com esta graça. É em nome de Jesus que nós oramos, te agradecendo, Pai, por esta obra maravilhosa que Cristo realizou em nosso favor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém.